Mas assim, senão vai ficar muito longo. O que aconteceu é que aos 9 anos eu ganhei um computador. Foi difícil, porque o computador era muito caro. Provavelmente um 8 bits. Era 8 bits, exatamente. Era um 8 bits, era um TK-90X, que era uma novidade. TK-90X. Exatamente, foi em 1985. Eu tive um Hot Bit. Tive um Hot Bit na sequência, mas o que aconteceu é que eu queria um CP400. E eu me dei bem, porque eu não consegui o CP400, porque na época... O CP400 era Texas Instruments? Não, o CP400 era... Aí entra um assunto legal, que é a reserva de mercado. O que tinha de computador no Brasil disponível era sob a reserva de mercado. E o que era a reserva de mercado? Era aquele processo de proteção à indústria, que você levava a taxa de importação lá em cima, de forma que ninguém pudesse importar nada e que a indústria nacional pudesse vender. Só que o efeito real disso foi que a indústria nacional, 99% dela simplesmente clonava o que já existia, ou seja, não havia criatividade nenhuma na indústria nacional, ela só havia criatividade nesse sentido, de ser do jeitinho brazuca, assim, meio de pegar as coisas, fazer engenharia reversa, pegar circuito discreto, etc., e remontar aquilo, né? E era o que era feito. Inclusive, aqui teve o primeiro clone de Macintosh, foi aqui, da Digitus, né? Do Rio de Janeiro, da Digitus, eu acho que ela é do Rio. Ela clonou o Mac na época e teve o processo, porque a ROM, né, que é onde fica realmente as instruções mesmo, ela conseguiu, por engenharia reversa, o Macintosh não. Ela perdeu. Mas no caso da Microdigital, que fabricava o TK-85, TK-82, TK-83, né, TK-90X, até o 95, aí tudo era TK. Tinha o TK-2000, que era da linha Apple, TK-3000, que era da Apple também. Tudo eram linhas com propriedade industrial, intelectual, reservada, mas aqui não valia isso, né, na indústria nacional. Então eu comprei um desses, e o CP400 era da Prológica, porque a Prológica tinha o CP200 e o CP500. O CP500 era um computador que já vinha com um monitor. Era o que mais se assemelhava ao computador que a gente via nos filmes. Uhum. Que os filmes eram o computador que você via nos filmes, eles tinham uma tela, não sei o quê. E esses computadores caseiros, você tinha que usar a televisão de casa. Isso era sempre um problema, porque a TV normalmente você tinha uma só em cada casa, a não ser que você fosse muito rico, e você tinha que negociar aquilo com sua mãe, que vai ver a novela, o outro tá vendo o filme, não é verdade? Então isso era um problema. E o CP500 já tinha. Então a Prológica tinha essa fama. E ela lançou o CP400, que era a evolução da linha TRS Color, da Tandy Radio Shack, que foi nos Estados Unidos uma potência durante muitos anos, anos 80. O TRS-80 era um dos micros mais vendidos no início dos anos 80 no Brasil, os clones que tinha. A linha TRS-80 era fantástica, tinha o CPM, que era um sistema operacional dessa época, B2B e tudo, né? Então, a Tandy lançou o Color, chamava Color. Nos Estados Unidos, eles tinham o apelido de COCO, né? De Color Computer. Só que no Brasil, evidentemente, Cocô não ia dar muito certo. Colar muito bem. Né? Então, já de cara, já não era um bom presságio. E realmente era uma bomba, era um micro muito fraco. Tem gente que defende, que adora. Eu tenho um CP400 em casa, com tecladinho coloridinho, meio new wave. Aí, a minha mãe é que foi comprar pra mim na Sears, na época, na Rua da Bahia. Sears, né? Muito tempo isso, a galera da Dinossauros vai se identificar. Eu lembro que ela foi comprar pra mim um CP400, depois de muita insistência, que devia ser mais ou menos a termo de preço de hoje, coisa de 4 pau hoje. Coisa assim, nesse nível, tá? Então não era uma coisa que você dava pra uma criança, assim, porque o computador, então, as pessoas achavam que isso era um brinquedo. O que a gente queria era brincar mesmo, no final das contas, fazer joguinho e tudo, mas, pô, era muito mais do que isso, né?